Olá, sejam todos bem-vindos a mais um episódio do CMI Podcast. Hoje divide a bancada comigo duas médicas, referência em saúde da família, a doutora Ivone Paradella e a doutora Tatiane. Seja muito bem-vinda, Tatiane Granato. Elas estão à frente da organização, vamos assim dizer, de todas as equipes médicas de saúde da família dos postos de saúde e também da residência médica, que é uma novidade em saúde da família. Sejam muito bem-vindas, doutoras. Obrigada, boa tarde. Obrigada, boa tarde. Para começar nosso papo, vamos entender o que é saúde da família, né? Ainda há pouco eu conversava com a doutora Ivone e vimos aí na nossa pesquisa que o Programa Saúde da Família tem no Brasil 31 anos. Há quantos anos vocês trabalham à frente desse programa? Eu trabalho desde 2018, né, quando eu entrei como médica efetiva na Prefeitura Municipal de Ipatinga, atuei em algumas unidades de saúde, e desde 2023 eu estou como referência técnica no DAB, no Departamento de Atenção Primária à Saúde aqui no município de Ipatinga. 2 anos, então, né, no DAB, né? Eu trabalho como efetiva desde 2008 e desde 2023 também no DAB como referência técnica. Esse departamento específico é de 2023? Ou ele já existia? Não, o Departamento de Atenção Básica, ele é desde a origem, né, da Secretaria Não, Municipal da mas eu Saúde. digo assim, essa parte de referência só de vocês coordenarem, ou já era outras... Existiam outros médicos como referência. Sempre teve médico como referência dos médicos de atenção primária. Em 2023 que a gente foi convidado a fazer parte da equipe. Como é que é o dia a dia desse trabalho de coordenar tantas pessoas, né, em diferentes locais do município, né, desde a unidade de Esperança até lá de uma qualquer da vila, da zona rural? Quando a gente está na atenção, a gente se dedica muito para uma equipe, a gente dá o nosso melhor e, na maioria das vezes, se você faz o trabalho com bastante dedicação, você tem reconhecimento. Então, quando a gente recebe o convite para sair da atenção e atuar e ajudar na gestão, a gente só aceita porque a gente vai entender que a gente já não vai mais ajudar uma equipe, a gente vai ajudar todas as equipes. Então, o nosso trabalho é coordenar todos os médicos que a gente contrata para fazer parte da nossa atenção primária, para que eles consigam prestar um atendimento de qualidade e cumprir com todos os objetivos da estratégia de saúde da família e da medicina de família e comunidade da melhor maneira possível. Então, nosso trabalho hoje, além de coordenar os médicos, é atuar na construção de fluxos para melhorar a efetividade, né, do atendimento, fazer uma interação, uma integração com outros setores, com a atenção secundária, com o hospital, com a UPA, para facilitar o atendimento dos médicos que estão na ponta e para ter um tratamento, uma efetividade mais ágil, mais rápida e melhor para os pacientes que procuram os nossos atendimentos. Ainda existe muita confusão, né? A pessoa que deveria ir para a unidade de saúde vai para a UPA, quando na verdade aquele acolhimento era na unidade de saúde, na semana, né, que ele pode, e vice-versa, né? É feito algum trabalho para evitar que isso aconteça? São feitas orientações para a população, né? Neste momento, a Prefeitura está com um trabalho de conscientização da população para ela entender melhor o que deve ir para a UPA e o que deve ser feito na unidade de saúde. A atenção primária, ela é a porta de entrada do serviço de saúde. Então, o usuário, no dia a dia, ele deve procurar a atenção primária, né, a sua equipe da unidade de saúde, da estratégia de saúde de família, para as suas demandas, que seja vacinação, que seja teste rápido, acompanhamento da gestação, né, o atendimento da criança no serviço de puericultura. No dia a dia, né, as queixas mais comuns, uma dor de cabeça, uma dor de garganta, febre, diarreia, vômitos, né, atendimento da criança com asma. Então, isso tudo é feito na atenção primária. O paciente deve procurar a UPA em caso de urgência, né? Uma dor torácica forte, perda de consciência, uma dor muito intensa, Trauma, né? Trauma, né? Suspeita de um AVC, coisas mais graves. No dia a dia, o que deve ser feito é procurar primeiro a atenção primária. E lá o médico vai atender a equipe, né? Ele vai ser atendido por uma equipe, passa pelo acolhimento. O acolhimento vai definir se é um atendimento com enfermagem ou um atendimento com médico. E isso é muito importante a gente deixar para a população que a estratégia de saúde da família ela é composta por uma equipe, né? Então, a população daquela região ela é dividida em equipes.
Para quê? Para melhorar o vínculo com aquela população. Então, a população ela sabe que ela tem um médico de referência e ela tem um enfermeiro de referência. E na equipe tem os ACS também, que são os agentes comunitários de saúde, que fazem acompanhamento no domicílio. Então, a população, tendo esse vínculo com o profissional, é muito importante. Então, o acolhimento faz essa avaliação, encaminha para o médico ou enfermeiro, que vai fazer o primeiro atendimento. E, se houver necessidade, né, o médico faz os encaminhamentos que forem necessários. Para especialistas, né? Para os especialistas. Ou para urgência, né? Emergência, se for o caso, depois que ele estiver avaliando. Isso. A atenção primária, ela consegue absorver e resolver cerca de 80% a 85% dos casos. Nossa, que muito chegam. Alta a incidência, então que bênção. É muito alto. Então, assim, o número de encaminhamentos são, né, é um número menor, porque o médico ele é capacitado para isso. E nós, como referências, nós damos esse suporte para os médicos, né, que a gente tem na ponta, que né, a Tati vai falar depois muito sobre a residência e a especialidade em si, né, de medicina de família e comunidade, mas nós temos alguns médicos especialistas na nossas equipes e também médicos generalistas, né? Então, assim, alguns têm algumas dúvidas e aí a gente está dando suporte para esclarecer e dar esse apoio para esses médicos. E como referência, a gente tenta detectar onde que estão as maiores dificuldades dos nossos médicos. Aí, em articulação com o nosso Núcleo de Educação Permanente, com o NEPES, a gente programa os cursos, as capacitações, a gente tem parceria com outras faculdades de medicina, e aí para a gente estar sempre visando um melhor atendimento, melhor qualidade, porque às vezes a gente não sabe tudo, mas se a gente puder ajudar a aprimorar, né, a capacitar os médicos, a gente está ali para isso. Vocês conseguem fazer um mapeamento também quando tem um boom de algumas doenças, por exemplo, sazonais, dengue, teve atualmente aí a síndrome respiratória aguda grave, estava tendo muitos casos. Pelo número de atendimento ali, pelo que vocês analisam e recebem de dados, vocês conseguem saber o que está tendo mais de reclamação no município, de uma forma geral? Como referência ainda, nós somos indicados a participar dos comitês que são criados. Normalmente, esses comitês são criados para fazer esse manejo mesmo, esse acompanhamento. A Ivone participa de comitê de arbovirose, então ela está sempre por dentro de onde estão acontecendo os maiores casos, como que está a situação. Eu faço parte do comitê das doenças respiratórias e transmissão vertical de infecção sexualmente transmissíveis. E assim a gente vai fazendo parte dos comitês para a gente ir acompanhando em tempo mais ou menos real o que está acontecendo. Embora não estejam na ponta, mas vocês estão super ligadinhas em tudo que está acontecendo dentro dos consultórios médicos, das unidades de saúde. Isso. E quando acontecem essas doenças, né, começam a surgir, algumas são de notificação compulsória. Então, o médico já na própria unidade, assim que ele finaliza o atendimento, ele preenche a ficha de notificação. Essa ficha de notificação compulsória é enviada para a vigilância epidemiológica, que faz a análise dos dados, depois a gente recebe também nas reuniões. Mas os próprios médicos já comunicam nesses grupos que nós temos de comunicação, já começam a comunicar, olha, está tendo caso desse, apareceu, surgiu, hoje eu atendi 2, e um e outro vai informando, e com esses dados que eles pegam, a gente também já passa para a nossa coordenação para já ficar atento que está tendo o aumento dos números de casos. Então, em tempo real mesmo, a gente já consegue ter, né, uma ideia dos números que estão acontecendo. E como referência, a gente vai orientando o médico que está lá, que tem realmente que fazer a notificação, que não pode deixar passar, porque às vezes no atendimento lá rapidinho ele acaba que esquece, né? Então a nossa função ainda é lembrá-los de que o que é compulsório, a gente tem que notificar. Entendi. Como é que é a questão do generalista para o residente ou para o formado, vamos assim dizer, né? O médico especialista em residência de saúde da família? Então, a estratégia de saúde da família... Estratégia, agora que fala, né? Sim. Desde 2006 a estratégia. Ele é construído a partir de equipes, né? E dentro dessa equipe tem que ter um médico, de preferência um médico de família e comunidade, além dos enfermeiros, como foi falado, ACS, dentistas, psicólogos, né? Equipe multi. Mas este médico, quando ele vem recém-formado, ele vem sem algumas habilidades, ele vem um médico recém-formado. Mas existe, há vários anos, a especialização em medicina de família e comunidade, que forma médicos especialistas ideais para integrar essa equipe, porque o objetivo da equipe é proporcionar um cuidado integral, um cuidado contínuo, um cuidado que aborda não só a doença,
mas aborda o indivíduo como um todo, o meio em que ele vive. O cuidado é centrado mais na pessoa do que na doença. E o médico recém-formado, às vezes, não tem essa habilidade. O médico formado, né, o médico especialista em medicina de família e comunidade, ele faz um atendimento geralmente mais completo, é ele, junto com a equipe, que vai conseguir solucionar os 85% do problema da população, vai evitar encaminhamentos desnecessários, vai evitar solicitação de exames sem necessidade, porque ele já tem mais intimidade, já tem mais vínculo, já tem mais conhecimento para tratar aquela família. Em todo o ciclo, o médico de família, ele faz a puericultura, ele faz o pré-natal, ele acompanha o paciente idoso, ele acompanha o paciente que está em tratamento oncológico. Então, ele trata o paciente em todos os momentos. Ele trata o paciente, trata a família, ajuda a intervir na comunidade, porque às vezes tem alguma coisa ali naquela comunidade que está adoecendo a população em torno. E é uma abordagem mais ampla, né? Não é muito segmentada. O médico de família, ele atende integralmente. Eu creio que deve ser muito humanizada também, né? Porque fica ali no início, é onde deve receber as maiores queixas, até que às vezes manda para o especialista e aí já tem algo definido. Mas ele vai escutar aquela teia mais emaranhada ali para saber para onde encaminhar. Então, creio que deve ser. É isso mesmo? O médico de família é exatamente isso. Ele é o seu médico, né? Aquele que a gente fala assim, que antigamente, muito antigamente, seu, né? As famílias tinham um médico. Então, o médico para chamar de seu, é aquele médico referência. Por mais até que você vá a um cardiologista, mas o cardiologista vai tratar a sua questão cardiológica. E as outras questões? Quem que vai te acompanhar? Eu vou no endócrino, eu vou no cardiologista, eu vou no ortopedista. Tá? Cada um fala uma coisa, te dá um diagnóstico, mas e você? Né? Isso que a Tati falou, e você no todo. O médico de família, ele vê o paciente no todo, ele acompanha o paciente em todas as situações. Mesmo que ele vá no cardiologista, ele vai voltar para o médico de referência dele. É o médico que acompanha ele, que vai estar ali no dia a dia avaliando, né, que seja os exames, que vendo se a medicação está, né, dando certo, se precisar fazer uma reavaliação. Então, é importante esse médico ali seu. E isso, o médico, que a Tati comentou, o médico, ele vê a pessoa num todo e ele... A forma de lidar com esse usuário, com esse paciente, é diferente. É meio assim, principalmente quando o médico vincula a equipe. Que o interessante é o médico vincular a equipe. Ele vincular o quê? Ele ficar na equipe, né? Muitos anos ali, porque ele conhece, né? Ele vai fazer o pré-natal de uma, e essa criança vai crescer, vai virar um adolescente, vai virar um adulto, daí a pouco ele está fazendo o pré-natal dela de novo. Então, ele conhece a família no todo. Então, às vezes, o paciente chega com uma queixa, que é uma dor no pé, e você vai olhar, essa dor no pé não é exatamente o que está afligindo ela, né? Às vezes é uma dor emocional, né? Uma questão emocional. E aí você conhecendo, você sabe que, né, tem uma situação com a filha, com o filho, com o marido, e você consegue compreender melhor esse paciente durante o atendimento dele. E o médico de família, quando ele vai, né, nessa consulta, ele procura entender tudo isso do paciente, né, essas questões da família, da comunidade onde ele está integrado, e durante a consulta ele vai fazendo meio que um acordo, né, que ele faz com o paciente, por exemplo, quando vai tratá-lo. Ele não simplesmente fala, tá, você tem isso, você tem que tomar esse remédio, simplesmente assim. Ele vai falar quais suas dificuldades em relação a isso. Vamos conseguir? Você vai conseguir fazer uma dieta? Você vai conseguir fazer uma atividade física? Você vai conseguir aderir ao medicamento? Ah, não, por quê? E aí você faz um acordo ali, você vai ajustando junto com o paciente a condução da doença dele. Então, e aí o paciente ele participa da conduta, da condução. Então, a gente acredita que quando ele participa disso, ele adere melhor, né? Porque não foi uma coisa imposta, foi um acordo entre os dois ali. A gente não faz uma receita, a gente faz um plano de cuidados, um plano que é elaborado entre o paciente e o médico. Os médicos ficam muito tempo na mesma unidade ou existe uma rotatividade grande para dá essa sensação de pertencimento? Eu vou citar a doutora Sônia Batista, ela é uma excelente pediatra que atende na unidade de saúde do Bom Retiro. Sinceramente, ela faz parte da comunidade. Assim, todo mundo, eu a amo. Infelizmente, eu não sou mais daquela área, não sou atendida por ela, com todo respeito à minha atual médica lá no Esperança, mas ela se tornou assim uma pessoa que é uma referência do bairro, no Bela Vista, no Bom Retiro. Todo mundo a ama. Profissional é imprescindível. O Ministério da Saúde, o Ministério da Educação já entendeu a importância disso.
Por isso eles têm estimulado os programas, a criação dos programas de residência, porque quando um profissional que se formou recente ou trabalhou em outras áreas decide por se especializar em medicina de família e comunidade, é porque ele já tem aquele tipo de medicina no coração. Ele já sabe para que ele está ali, ele já sabe o que ele quer da vida. Então, a residência, quando ele forma os especialistas, ela tende a fixá-los. Porque o especialista, geralmente, os residentes do nosso município, a tendência agora é que eles sejam aqui mesmo da região, porque eles já estão conhecendo o programa, já sabem como é que funciona. Então, eles têm interesse, eles têm a vocação, porque tem que ter vocação para ser médico de família. Não é todo mundo que gosta de atender criança, não é todo mundo que gosta de atender idoso, não é todo mundo que gosta de atender gestante. E o médico de família tem que atender Atende todo mundo, né? Tem que atender bem. Então, a pessoa reconhece sua vocação, ingressa no programa de residência, adquire as habilidades, porque a gente tem um amplo campo de prática. Inclusive, o nosso campo de prática é utilizado pela Faculdade de Medicina, pelas residências do Hospital Márcio Cunha, porque o nosso campo de prática é o melhor que existe, é o SUS formando para o SUS. Então, depois que ele passa e se especializa, ele sai bem preparado e como ele já é da região normalmente, ele tende a fixar. É só fixando que a gente vai conseguir criar esse vínculo para quando o paciente chegar lá na porta da unidade, o médico, o enfermeiro, o técnico já saber mais ou menos o que ele precisa. Acaba que convive um pouco da questão familiar, porque conhece o irmão, conhece a mãe. Aí, às vezes, a mãe está com algum problema específico, o filho sente, por exemplo, um Alzheimer, que é uma doença que costuma adoecer a família inteira, por causa da questão dos cuidados, são muito difíceis, né? Às vezes tem saúde mental, tem alcoolismo, né, na família, o ACS que traz essas informações para a gente. É de uma grandiosidade, né? Quem pensou, eu queria saber mais sobre a residência médica que vocês estão coordenando aqui no município. A residência do município, ela começou em 2023. Novinha, né? Novinha. A gente, em 2023, iniciou com 2 R1s. Ela é de 2 anos, com uma carga horária semanal de 60 horas por semana. Ela é de 2 anos e em 2024 a gente recebeu os novos R1s. A gente recebeu 3. Nós temos 3 vagas autorizadas pelo MEC. E a gente está numa fase agora de receber a visita para torná-la definitiva e a gente começar a pensar em crescer na questão da residência. Nós temos hoje 60 equipes de estratégia de saúde da família e temos pouquíssimos médicos especialistas na região. Se eu não me engano, me parece que a gente tem 5 médicos especialistas dentro dessas equipes. Em estratégia, né? Sim, aqui no município. Alguns outros estão no setor privado, porque o médico de família também atua no setor privado. Mas mesmo assim, mesmo se a gente puxasse todos da região para o município, a gente não conseguiria cobrir esses 60. Então, a gente precisa crescer com a residência, precisa atrair novos especialistas para a gente fazer o que a Sociedade Brasileira de Medicina de Família e Comunidade, junto com o MEC e com o Ministério, estão incentivando e estão cobrando. Colocar especialistas para cuidar da população do SUS, porque é um tratamento adequado que todo mundo merece. E esses 3 agora que entraram em 2023, se são 2 anos, estão se formando agora? Entraram 2 em 2023. Que estão se formando agora em 25. Vão se formar agora em março. Começa do ano em março que vem. a residência. E agora em 2024 entraram 3. E vão se formar em 2026. Né? Eles atuam, no primeiro ano, eles são médicos de uma equipe. Na mesma equipe, na mesma unidade que ele está o preceptor, que é a pessoa que supervisiona e coordena, né? A ação do médico, que já é médico, ele é responsável pelos seus próprios atos, mas ele tem aquela interação entre o preceptor e o residente. No segundo ano de residência, ele passa também pela unidade, porque tem que ser o maior campo de prática deles, mas aí eles vão conhecer e passar com outros especialistas, aprender um pouquinho mais de cirurgia, de ginecologia, de psiquiatria. Eles trabalham no hospital, acompanham as crianças, acompanham as internações, a UPA, passa pelo CCDIP, que é o Centro de Doenças Infecto-Parasitárias, acompanha os atendimentos na saúde do trabalhador, no consultório de rua, para que ele possa se formar em tudo um pouquinho. Aí ele adquire vários conhecimentos, várias habilidades para se tornar um médico completo
para conseguir fazer um atendimento completo. Além desse passar em vários órgãos, tem também a parte teórica, né? Ele ainda estuda. Sim, existe 20% da carga total, né? Carga horária total do programa da residência teórica. E a gente tem uma parceria com o Hospital Márcio Cunha. Lá também tem residência de Medicina em Família e Comunidade. Os residentes dele passam a parte prática aqui em nossas unidades e os nossos residentes participam das aulas teóricas dele, através do acordo. E, além disso, a própria Sociedade Brasileira de Medicina em Família e Comunidade, como está incentivando que as equipes sejam compostas por médico de família, está incentivando as residências, está incentivando a formação de preceptores, eles mesmos têm aulas, chama Sociedade Brasileira Ensina. Então, essas aulas também são contabilizadas dentro da parte de aula teórica. Além da aula do Márcio Cunha, da aula da sociedade, a gente tem a parceria com o NEPS, que é o Núcleo de Educação Permanente. A gente está sempre colocando cursos e atualizações de acordo com as necessidades. Tem o autoaprendizado, que é muito importante, a gente coloca tempo para eles se organizarem, né? Então, eles estudam bastante e apresentam, constroem portfólios para provar para a gente o que eles têm aprendido, como é que tem sido. Isso faz parte da teoria ainda. E tem as discussões de casos que acontecem entre preceptor e residente, eles têm agenda protegida para isso. E junto com a parceria da AFIA, o nosso programa incentiva a pesquisa, né? Pesquisa, publicações de livro, e a gente tem artigos também, artigos, né? E a gente tem participado da construção de livros. Junto com alguns professores da AFIA, a gente participa os nossos residentes escrevem capítulos de livro também. Então, quando tiver aí um lançamento, vem aqui no podcast para a gente falar sobre isso, tá bom? Já fica o convite. Vocês são professoras universitárias também, de medicina? A Ivone, sim, né? Eu sou professora da AFIA. Que é a atual faculdade de medicina aqui do Vale do Aço, né? Isso. Eu sou professora do internato, né? Da parte do internato, que são os alunos que fazem o internato, né? O estágio, né? Em atenção primária no próprio município de Ipatinga, nas unidades básicas. O residente, ele é alguém que já tem uma ligação formal de emprego ou ele é só um estudante que fica dentro da unidade? Ele é alguém concursado ou já está trabalhando ou não como médico? Não é considerado vínculo empregatício. Ele é como se fosse um bolsista, né? Ele recebe, ele atua na equipe, ele recebe uma bolsa do Ministério da Saúde e para incentivar a permanência, né, a adesão ao programa, a própria prefeitura também complementa com uma bolsa, né, complementa a bolsa deles, mas não é considerado vínculo empregatício, seria como se ele fosse estudante. Entendi. De um mestrado, de um doutorado, alguma pós-graduação. Entendi. Como é que é feita essa coordenação entre vocês e essas 60 equipes? Vocês reúnem eventualmente com esses médicos? Nós fazemos reunião com os médicos, né? O comunicado mais próximo é através de grupos de WhatsApp mesmo. Mas quando há necessidade, a gente faz reuniões com eles e também durante as capacitações, né? Durante a capacitação, a gente faz os encontros. E a gente tem feito visita em loco. Sempre que possível, a gente organiza uma série de visitas para ir lá pertinho, ouvir as demandas, as queixas, sugestões, elogios. A gente trabalha bem junto deles mesmo. A gente visita também para passar algum fluxo. Às vezes é mais viável chamar a equipe toda, reunir e passar o fluxo ali no local de trabalho dela do que tirar todo mundo e fazer uma grande capacitação. Então a gente vai alternando no tipo de monitoramento e acompanhamento. Doutoras, tem médico nas 60 equipes? Temos. Todas as equipes do município estão completas com médico. Então, quando chega a reclamação que não tem médico no PSF, isso não procede? Todas as equipes estão cobertas, inclusive quando o médico vai sair de férias, né, tem a cobertura de um médico de suporte durante esse período. Pois é, vocês têm autonomia, inclusive, para fazer essa contratação emergencial, né, de alguém que adoece, que o médico também, um ser humano, ele também adoece, entra de licença maternidade. Eventualmente, para testados curtos e súbitos, a gente acaba que fica com uma outra equipe descoberta, mas alguns dias. É coisa de 1, 2 dias, Sim. né? Quando é uma demanda maior de uma semana, né, ou férias, ou um afastamento, sempre tem cobertura. Porque às vezes dentro de uma unidade de saúde que tem mais de uma equipe, o médico também já está cheio de consultas, ele não consegue atender todo mundo.
A orientação ao gerente, né, eles têm essa orientação que vem do departamento. Quando falta um médico por algum motivo, assim, de questão súbita, ela é organizada dentro da própria unidade para as outras equipes darem suporte a essa equipe do que o médico está ausente no dia. Então, o gerente já faz essa coordenação dentro da própria unidade. Então, é super organizado. Sim. E a gente pede um pouquinho assim, de compreensão da população, no sentido de que a população quer ser bem assistida, e às vezes a gente precisa de retirar o médico ali da unidade para fazer as capacitações. Elas têm que ser feitas no horário de trabalho. A gente faz da melhor maneira possível para não tirar todo mundo de uma vez, para a gente não deixar de prestar o atendimento. Mas às vezes vai acontecer de que o médico não está na unidade porque ele está em capacitação. Mas isso é informado com antecedência, as equipes se organizam para fazer as coberturas. Nenhuma capacitação acontece de uma hora para outra. Amanhã, né? Não, é sempre tudo muito bem organizado e a gente tira um profissional, mas deixa outro que vai se responsabilizar ali, caso precise de algum atendimento. E sempre a gente tenta colocar mais nos finais da semana, né, nos dias que tem um pouco menos de movimento, e sempre no período da tarde também, né? Porque a unidade, pela parte da manhã, é que funciona a livre demanda, né? Que é aquela procura da população para consultas ali, no dia ou agendamento. E na parte da tarde funciona mais com os programas, que é o Hiperdia, Puericultura, Programa Respirar, são os programas que a equipe da saúde da família deve fazer. Então, as capacitações a gente tenta colocar sempre no período da tarde, como a Tati disse, é comunicado com antecedência e eles podem se organizar, né? Organizar a agenda. Tem muita coisa que vem do Ministério para repassar para esses médicos todos que estão lá na ponta? Alguma norma? Tem muita coisa do Ministério, tem muita coisa do Estado, e vai baixando de hierarquia e vai chegando na gente. Aí chega na secretaria, cada departamento recebe, né, a sua demanda, mas a maioria das capacitações a gente faz junto com o NEPS. E geralmente, e muitas, né, eu acho que a maioria que a gente faz no município são as demandas das próprias equipes, né? Eles, ou que nós identificamos, ou que a gente pergunta quais são as demandas que vocês têm, qual a capacitação que vocês desejam, né? E aí a gente vai junto com o NEPS tentando organizar dessa forma para eles. O NEPS dando todo suporte para vocês. Total. O NEPS é super importante. Pois é, eles estiveram aqui com a gente também já, fizeram um podcast super legal. E como é que estão essas equipes? Elas estão completas com médico? Porque tem muito concursado, a prefeitura chama o tempo todo, a gente vê esse movimento, faz concurso de médico, chama médico o tempo todo, mas naturalmente o médico parece que tem um tempo ali, depois ele vai para a iniciativa privada ou vai atender particular, né? O médico... Os médicos que nós temos na atenção primária hoje, a maioria deles é processo seletivo, né? E o processo seletivo, ele tem um prazo, né? Pode ser 1 ano, renovado por mais 1 ano. Então, o profissional ele pode ser desligado porque o processo seletivo, né, venceu, ou porque, igual você falou, ele mesmo se desvincula. Sim. Então, por isso, a importância da gente ter um médico, né, ter um médico da estratégia da família, que é um médico que queira realmente vincular a equipe. Porque muitos médicos formam, entram na equipe, mas, igual você falou, passam em uma outra residência e aí deixam a equipe da estratégia. Então, a prefeitura está sensibilizada, está se esforçando para, dentro de um prazo o mais rápido possível, a gente conseguir cobrir todas as equipes com médico de família, com especialista. Aí, para isso, ela está criando a carreira do médico de família, porque a gente ainda não tem no município, como 99% dos municípios do Brasil ainda não tem, e a gente está organizando, assim que a carreira estiver pronta, o concurso para o médico de família e comunidade bem específico, porque quando o médico é concursado, a tendência dele fixar também é maior. Porque vem mais garantias, mais direitos, né? Para o próprio concursado, inclusive de se afastar, continuando com o vínculo empregatício por 2 anos, que é um direito para a gente que é concursado garantido, né? Sim. É compreensível também que o concurso possa atrair mais pessoas do que um processo, né? E o médico, né, nesse caso do concurso para médico da estratégia de família, o médico é especialista, né, em medicina de família e comunidade, então o médico que ele já tem essa formação, né, ele já está nessa especialidade. Então, quando ele faz o concurso para isso, como a Tati falou, ele já teve o chamado. Então, ele sabe que é isso que ele quer. Então, né, é concursado e
efetivado, então com a intenção de manter nesse serviço. Se vocês continuarem nesse ritmo, daqui 10 anos vocês vão ter formado 30 residentes em saúde da família. A tendência, né, o MEC vindo e avaliando, né, o curso aqui no município e autorizando aumentar o número de vagas, com certeza. Quando é que... E tem vindo gente de fora ou é especificamente do município tentando essas vagas? As nossas residentes atuais, uma veio da Bahia, e a outra é daqui, porém fez medicina em Porto Alegre, se eu não me engano, então ela voltou para a região para fazer residência. As R2, né, que entravam no ano passado. Os 3 R3 são daqui mesmo, da região. Já tem um bico enterrado. Isso é ótimo, né? Inclusive, o processo seletivo nosso é através do ENARE. O ENARE é um processo seletivo nacional, unificado, como se fosse o ENEM. Ele é o ENEM da residência, né? A gente chama assim. E tantas pessoas interessadas no nosso programa de residência apareceram que o ENARE, desta vez, nesta modalidade deste ano, né? Ele vai acontecer em Ipatinga também, vai ter prova em Ipatinga. Quando será, doutora? Em outubro. Então tá perto, né? Tá. O edital já está correndo, né? As inscrições já foram feitas, os recursos. Pois é, eu fico maravilhada, porque toda segunda-feira a gente senta com alguma equipe da saúde, vocês vão me trazendo tantas informações maravilhosas, né? Se vê, o município não tinha, o município já forma, o município já vai receber o ministério por meio do ENARE aí para fazer a prova no próprio município. O que vocês estão me contando ainda, que a tendência é que se aumente o número de vagas. Eu estou achando que em breve vai estar todo mundo com essa residência aí na... Essa semana nós recebemos no departamento uma candidata do ENARE, porque queria conhecer e entender. Ela é da região e ela está bem interessada porque eles escolhem, né, como no ENEM, eles escolhem para onde eles vão fazer a prova. Ela está bem interessada, ela ficou assim, apaixonada com a situação da nossa residência, a gente apresentou um programa e ela trouxe essa informação de que ela vai fazer a prova aqui em Ipatinga. Pois é, se alguém de longe estiver nos escutando, entrar em contato com as meninas que são responsáveis pelo setor, né, de saúde, né? Eu falo em saúde e família, mas é estratégia em família, e vocês podem mandar isso para longe também, né? Existe uma parte escrita, ou você pode telefonar, pode entrar em contato, que vocês vão atender com o maior carinho. Sim, a gente tira muitas dúvidas através do e-mail e através do telefone também. E por falar em dúvida, eu queria que vocês me contassem como é que é essa tirada de dúvida aí de vocês, que são médicas, já atuaram na rede, atualmente estão responsáveis por esse programa, mas quando tem uma dúvida de alguém lá na ponta, vocês ainda tiram, né? Por ter mais experiência, por estar no meio de um processo já há mais tempo também. A gente dá muito suporte, né, em fluxos, né, principalmente os médicos mais novos, né, tem uma situação, eles perguntam, eu encaminho isso para a UPA, para o hospital, eu encaminho para o SAM, né, ou para o especialista, a gente já esclarece bastante nesse sentido. E às vezes tem paciente grave na unidade aguardando a chegada do SAMU, a gente em tempo real está ali com o médico no telefone, né, perguntando, olhou saturação, olhou pressão, colocou oxigênio, a gente vai acompanhando até a chegada do SAMU, sem contar do grupo, né, que a gente criou. Nós temos no município de Ipatinga, né, mais sobre o grupo. Que esse é o nosso, assim, enche nossos olhos, né, a gente já muda na hora de comentar. Que é um grupo que começou no Telegram, depois os próprios profissionais pediram para passar pelo WhatsApp, que ficaria um pouco mais fácil o acesso. Os especialistas da policlínica, eles estão no grupo do WhatsApp junto com os médicos da atenção primária, né, dos médicos que estão nas nossas unidades. Então, quando o médico da unidade tem alguma dúvida em relação a uma conduta da especialidade, ele coloca no grupo, certo? Não identificando o paciente, né? Coloca o caso, a situação, se precisar anexa um resultado de exame, sempre retirando o nome do paciente para não identificar, fala da conduta que ele já fez ou da conduta que ele quer tomar e pede a opinião do especialista. Essa, né, a conduta está correta? Precisa ajustar alguma coisa, algum medicamento? E aí o profissional retorna, né? Pode manter na unidade, pode, né, fala o que pode ser feito e quando precisa encaminhar, ele já orienta, olha, vai encaminhar para mim, mas eu solicita esse tal exame, solicita esse. Nossa, isso que aí o agiliza paciente muito. já agiliza, porque quando ele vai para esse especialista, ele já vai direcionado. E enquanto ele aguarda a consulta com o especialista, o médico da atenção primária já está conduzindo ele. Né? Então, assim, várias especialidades. Nós temos, assim, não dá nem para citar aqui todas, mas são 26 especialistas no grupo, de pediatra, obstetra,
psiquiatra, otorrino, cirurgião geral, nefrologista, urologista e todas as especialidades. A maioria das especialidades. E a gente conseguiu uma proximidade assim, inédita entre a básica e a secundária. Os médicos da secundária, eles funcionam também para captar alguns encaminhamentos inadequados, falha na atenção primária. Aí eles entram em contato comigo e com a Ivone e falam, olha, sobre este tema, a atenção primária precisa ser capacitada, porque está ocorrendo erros assim, repetidos, né, em relação à mesma situação. Aí eles sugerem temas de capacitação também. Às vezes ocorrem erros assim grandes, porém pontuais, aí eles mandam, ó, esse médico está errando assim, isso já foi capacitado. Aí a gente faz contato com aquele médico, ele é uma ponte, né? A gente faz contato com o médico, explica, né, como que deveria ter sido, explica a conduta direitinho. Então o trabalho está muito integrado, está muito junto e a gente tem bastante. Desburocratizou muito, então, o atendimento, né? Apesar de ser um grupo de WhatsApp, mas que já serve até como prova judicial hoje em dia em alguns processos, né? A justiça já reconhece que o WhatsApp é um meio válido. Ele desburocratizou muita coisa. E isso foi muito bom porque o médico da ponta encaminhava para o cardiologista, né? Ou para endocrinologista. Simples. Agora ele sabe, quando ele encaminha para endocrinologista, ele sabe qual é o profissional que vai atender, né? Ou, no caso, nós temos 3, né? Uma das 3. Então, ele consegue identificar o profissional que vai atender o paciente. Eu acho que isso é importante, né? Cria esse vínculo que a Tatiana falou, que não é simplesmente eu estou mandando só para a policlínica, eu estou encaminhando para endocrinologista, né? Doutora Daniela, da policlínica. E isso cria um vínculo, é muito importante. Com certeza, eu queria memória também, porque quando essa paciente ou esse paciente voltar na unidade de saúde, ele vai saber quem estava com ela, né? Muito legal, a iniciativa é um fórum de discussão, vamos assim dizer. Sim. Né? Inclusive de casos clínicos. Sim. Acho que vocês poderiam escrever isso aí, tá? Nós apresentamos, né, na Mostra SUS, que teve esse ano, legal. Foi em junho, foi em Belo Horizonte. Nosso trabalho foi selecionado entre os 72 de Minas Gerais, do estado de Minas Gerais. Nosso trabalho foi selecionado e nós apresentamos lá, no mês de junho, esse trabalho. Nossa, que legal, né? E aí está concorrendo alguma coisa ou não? Foi apresentado como iniciativa? Foi apresentado como iniciativa. Muito bacana, pessoal. Olha, eu acho que nosso bate-papo foi maravilhoso. Eu deixo o espaço aberto para vocês colocarem aqui alguma coisa que eu ainda não perguntei. Eu, assim, entendi direitinho o trabalho de vocês. Acredito que o nosso telespectador e ouvinte, né, que o podcast também vai para as plataformas só de áudio, ele também vai entender, mas eu deixo o espaço em aberto para vocês falarem mais alguma coisa que desejarem. Eu acho que são 2 pontos que a gente gostaria que a população entendesse. Eu vou deixar para a Ivone falar, que é a questão de não ser atendido somente por médicos. E o outro que eu vou pedir é que, dentro do possível, procurem a sua equipe, a sua unidade básica, para qualquer demanda. Antes de procurar uma UPA, antes de procurar um pronto-socorro, muito provavelmente o seu problema vai ser resolvido com a gente na atenção primária. Caso a gente não consiga resolver, a gente vai fazer os encaminhamentos necessários. Mas, primeiro, atenção primária, equipe de referência, por favor. Em relação, né, o trabalho da equipe na estratégia de saúde da família, já tem um nome, equipe. A estratégia é formada pelo técnico de enfermagem, pelos ACS, pelo médico e pela enfermagem. Então, a enfermagem, na equipe de estratégia de saúde da família, ela está capacitada a atender várias demandas, não somente o médico. E a população geralmente direciona somente ao médico, né? Então, assim, o que a Tati falou, a gente quer que a população, né, entenda, compreenda que o enfermeiro que está lá na ponta, ele está capacitado para os atendimentos. Exame citológico é um caso, né? Quem faz é o enfermeiro. Isso, ela pode fazer poricultura, apoio junto com no programa Respirar com o médico da equipe, né, os testes. Então, ela pode fazer muitos atendimentos na própria unidade de saúde e até algumas demandas mesmo do dia a dia. Então, para a população compreender isso, porque às vezes chega no acolhimento, o acolhimento direciona para a enfermagem e a população fica receosa, fica com medo, né? Sempre direcionada ao médico. Mas é importante esclarecer isso, que o trabalho em equipe e esses profissionais, como médico, estão capazes para o atendimento. Mais alguma coisa, meninas? Meninas do PSF, da estratégia. Não, estamos sempre à disposição no Departamento de Atenção Básica, terceiro andar da Prefeitura, sala 305. E agradecer pelo convite e a oportunidade de esclarecer um pouquinho mais, né,
sobre a estratégia, sobre o nosso trabalho, divulgar a residência. Eu que agradeço a vocês, deixo a Câmara, o podcast, né, como um instrumento mesmo de informação, quando quiserem voltar, falar sobre o assunto novo, aí os 2 novos formandos, os 2 primeiros formandos, se quiserem vir, né, vir falar sobre a experiência exitosa deles, ficam convidados. Agradeço a doutora Ivone, a doutora Tatiane, voltem sempre, a casa é de vocês. Muito obrigada por me ensinar e ensinar o público do CMI Podcast tantas coisas boas, tá? Nós que agradecemos a oportunidade. Obrigada, pessoal. Essa é mais uma edição do CMI Podcast. Continue ligado com a gente. Até a próxima edição. Tchau, tchau. Tchau.